Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Essa noite chuvosa aqui na nossa cidade de Eunápolis. Um tempo gostoso, um tempo que Deus nos presenteou com o privilégio de poder adorar o nome dele. E nós estamos mais uma vez reunidos através da fé, mesmo distantes, e juntos para adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. E eu queria nesse momento, para nós darmos início a este momento de culto ao Senhor, orar com você e orar por você. Eu queria que onde quer que você venha estar nesse momento, alguns estão em casa, outros estão no trabalho, ou em qualquer outro lugar, que você pudesse voltar a sua mente ao Deus Todo-Poderoso, concentrar-se nele, para que nós pudéssemos fazer oração de gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito e também pedir a Ele que direcione esse culto, para que tudo aquilo que venha acontecer nesse culto seja somente para a honra e para a glória dEle. Vamos adorar ao Senhor através da oração? Deus, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos ao Senhor, Deus amado, pelo privilégio que temos de estar em Tua presença, Senhor. Deus, é uma alegria incomparável, Deus, ter a honra de servir um Deus como Tu és. Deus, conduz esse culto, conduz esse momento aqui, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Conduz os louvores, Pai. Conduz a Tua palavra. Conduza, Deus amado, todos os instantes e detalhes desse culto. E que tudo seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Conduza-nos, Pai, em tudo. Em nome de Jesus, que nós viemos aqui prestar um culto ao Senhor. Um culto que, de fato, possa exaltar e glorificar o Teu nome. Te agradecemos por tudo. Agradecemos por essa chuva que cai. Agradecemos por esse dia. Agradecemos pelas bênçãos que foram derramadas. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado pleno com as nossas vidas. Agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, irei ler um texto para nós darmos início a este culto. O texto está na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículos de 12 a 14. Apenas 3 versículos estaremos lendo. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 14. Lembrando que a carta do apóstolo Pedro, ela é direcionada aos seus leitores primários, pessoas que estavam vivendo fora do seu contexto, da sua cidade, do seio da sua família. E essas pessoas, Pedro agora vai dizer palavras para que possa encorajá-los. E essas palavras também servem para me encorajar e para encorajar você. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha que coisa maravilhosa que Pedro afirma no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, sofreis perseguições, sofreis qualquer tipo de situação difícil, bem-aventurados sois. A palavra bem-aventurado significa extremamente abençoado. Então Pedro está dizendo que todas as vezes que nós sofremos provações, dificuldades, pelo nome de Cristo, nós somos pessoas
extremamente abençoadas. Nós somos pessoas felizes, porque sobre vós, sobre nós, repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, meus irmãos, Pedro aqui ele quer reforçar a atitude que todos os servos de Cristo precisam ter diante das provações. As provações não são para nos desanimar, mas as provações são para nos levar a adorar e bendizer o nome do Senhor. A provação que estamos enfrentando dessa pandemia, ela precisa nos levar a adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é isso que estaremos fazendo a partir desse momento. Nós vamos adorar ao Senhor através de louvores. E eu te convido, mesmo aí aonde quer que você venha estar, para que você possa adorar esse Deus. Em nome de Jesus, se você está olhando para o celular e está assistindo outra coisa, se concentre apenas no culto. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando de cultuar. Não fique, eu vou olhar aqui e vou me preocupar com algo a mais. Não, adore a Deus, o Deus Todo-Poderoso que te concedeu o privilégio de você adorá-lo nessa noite. Vamos adorar esse Deus nesse momento. Graça e a paz, amados. Se você observar aí, nesse texto do pastor leu, o título dele está O Sofrer por Cristo é o Privilégio Glorioso. Às vezes a gente fica se perguntando, questionando a Deus, por que essa pandemia não passa logo? Por que esses problemas não passam logo? Estou cansada de ficar em casa, eu quero ir para a igreja, eu quero ir ver meus familiares. Só que, meus irmãos, talvez a gente fique procurando uma resposta, questionando a Deus. Mas a palavra de Deus, como o pastor leu aqui, o sofrer por Cristo é um privilégio glorioso. Se nós estamos sofrendo, se nós estamos passando por algo, por amor de Cristo, saiba que vai valer a pena. O sofrimento aqui dessa terra, você pode até ter, mas existe um lugar onde o Senhor tem preparado um lugar maravilhoso para mim e para você. E vai valer a pena, meus queridos. Tudo que a gente tem passado por amor de Cristo vai valer a pena, ainda que nós não compreendemos. Não compreendo seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Ele está te sustentando. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas nós te adoraremos, Senhor, mas te darei a minha canção. Doce
sua cara, muito daqueles que te humilhavam, muito daqueles que você até pregou e não acreditou na palavra do Senhor. Todo olho verá, não importa as lágrimas que você derramou, os joelhos que você dobrou na presença do Senhor, as lutas que vieram contra a sua vida, talvez a morte, a traição, a falta de amor. Eu e você iremos cantar: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena te esperar, oh Deus. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. E vale a pena, Senhor, sofrer por amor a Ti. Oh Deus, vale a pena, Senhor, estar na Tua presença, buscando mais do Senhor, sentindo o Senhor cada vez mais perto de nós. Deus, como nós te agradecemos, ó Pai, porque, Deus, o Senhor nos tocou, Pai. Se não fosse o Senhor, Deus, o que seria de nós? O que seria de nós, Senhor, se o Senhor não tivesse nos tocado, Senhor? O Senhor encheu de paz o nosso coração. O Senhor, Deus, nos encheu com Teu amor, porque o Teu Espírito Santo, ó Deus, algemado por um peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Você lembra? Traga a memória aquele dia que o Senhor te chamou. Traga a memória aquele dia que o Senhor te tocou, que você sentiu a alegria de estar na presença do Senhor. Aquele dia que você sentiu a alegria de estar na casa do Senhor. Aquele dia que você sentiu prazer na presença do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes nós nos sentimos fracos, sobrecarregados, mas lembre-se que o Senhor te tocou. Nós não éramos nada, porque o Senhor nos tocou, e aí sim, Ele nos transformou. Traga a memória, meus amados, não deixe que o seu amor venha se esfriar, não deixe que a sua fé venha se abalar durante essa tribulação que esse mundo tem passado, mas lembre-se que o Senhor está aí ao teu lado. Desde que aceitei a Cristo e senti ser eterno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu
presente em cada lar agora, Senhor. Toca cada coração, ó Pai. Só o Senhor conhece, só o Senhor sonda, só o Senhor sabe o que está passando no coração de cada um, Pai. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um, Deus. Aquela pessoa, Pai, que se encontra triste, desanimada, ó Deus, toca, continua tocando, Pai, no coração dos meus irmãos. Enche esse coração de paz, enche esse coração de alegria, de perseverança, de fé, Senhor, na tua presença. Que essa pessoa venha receber a tua santa paz, Senhor, que excede todo entendimento, ó Pai. Nós te rogamos nessa noite, Senhor. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós somos fracos, o quanto, Senhor, nós necessitamos mais e mais da tua presença. Então eu te peço, Pai, cada coração abatido nessa noite, cada coração preocupado, cada coração, Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro nesta hora, Deus. E que o Senhor nessa noite, ó Pai, venha falar na vida dos meus irmãos, aqueles que estão atentos, aqueles que têm escutado buscar a tua voz, ouvir a sua voz, aqueles que estão em casa, Senhor, que nós possamos dar o devido valor, não importa de que maneira, mas que nós possamos dar ouvidos à tua palavra, ao que o teu Espírito Santo tem falado à igreja, Senhor. Nós te rogamos nessa noite as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essas músicas que foram cantadas aqui, elas representam de forma plena o momento que nós estamos vivendo. Primeiro, vai valer a pena. Vai valer a pena, meu irmão, todas as dificuldades que você tem enfrentado, todos os momentos difíceis. Vai valer a pena. Como nossa irmã falou na sua ministração, me tocou muito. Quantas vezes nós fomos criticados? Quantas vezes nós somos criticados por sermos cristãos? Mas vai valer a pena, meu irmão. No grande dia, e o grande dia é ele estar mais próximo do que longe. E nesse grande dia vai valer a pena termos dedicado momentos ao nosso Deus, ter dedicados as nossas vidas ao nosso Deus. E também quando eles cantaram essa música tão bela, tocou-me. Deus que nos toca, Deus que nos transforma, Deus que nos conduz. Diante disso, meus irmãos, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que cada um de vocês pensasse nessa pergunta. Como você está olhando para as provações que estamos enfrentando? Como você, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não são os seus filhos ou o seu filho, ou seu amigo de trabalho. Como você está olhando para as provações que estamos enfrentando? Eu queria convidar vocês para ler um texto da Palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 1 a 4. Tiago capítulo 1, do versículo 1 a 4. E no final nós voltaremos a essa pergunta. Como você está olhando para as provações que nós estamos passando e que você está passando? Tiago capítulo 1, versículo de 1 a 4 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, quer sejais perfeitos, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos falar mais uma vez com Deus? Deus, fala conosco, Pai amado, como Tu queres nesta noite. Nós necessitamos, de forma plena, ouvir a Tua voz.
Por isso Deus fala conosco, Deus amado, não da forma que queremos, mas da forma que tu queres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que foi escrito por Tiago. E esse Tiago aqui é o Tiago, meu irmão de Jesus. É o Tiago que foi o primeiro apóstolo da igreja de Jerusalém, conforme é relatado em Gálatas capítulo 1, versículo 19. E Tiago, ao escrever essa carta, ele tem em mente irmãos que estavam vivendo uma situação totalmente difícil. Irmãos que estavam vivendo fora das suas casas, fora do seu país. Irmãos que tinham sido expulsos porque haviam crido no Evangelho, porque haviam desejado entregar as suas vidas totalmente ao Senhor. E esses irmãos, que na sua grande maioria, como primeiros leitores de Tiago, eram irmãos da cidade de Jerusalém, agora esses irmãos estavam espalhados, longe da sua família, dos seus amigos, longe do seu ambiente, que era conhecido, do seu ambiente aconchegante. E Tiago, ele vai iniciar essa carta dizendo duas coisas. Primeiro ele vai dizer quem ele é, e depois ele vai mostrar para quem ele escreve. Olha o que ele diz no versículo 1, aqui ele se apresenta. Ele diz: eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e estou escrevendo às 12 tribos que se encontram na dispensação. Agora, nós também precisamos entender que quando Tiago fala aqui das 12 tribos, é pouco provável que ele esteja se referindo às 12 tribos de Israel. Como geralmente, quando nós fazemos uma leitura rápida, nós achamos que se refere a essas 12 tribos. Mas eu acredito que não é sobre essas 12 tribos. Mas, na verdade, Tiago está se referindo a irmãos que pertenciam à igreja de Jerusalém. A igreja que se encontrava agora na dispensação. A igreja do Novo Testamento. Essa igreja do Velho, nós contamos lá como 12 tribos. A igreja do Novo Testamento, na sua totalidade, ela também é representada por 12 tribos. Então, esses irmãos que estavam vivendo um momento tão difícil, Tiago escreve essa carta. Agora é interessante que Tiago provavelmente conhecia todos esses irmãos pessoalmente. Ele sabia o nome desses irmãos, ele sabia talvez a origem familiar desse irmão, ele sabia a história de cada um desses irmãos. Ele sabia do momento difícil que esses irmãos estavam enfrentando, já que ele foi o primeiro apóstolo da igreja de Jerusalém. Então, Tiago ele vai falar aqui para esses irmãos, dizer para esses irmãos que eles não podiam ficar olhando para as provações que eles estavam passando como se aquilo fosse algo que só produziria coisas ruins. Mas, na verdade, Tiago quer levar aqueles irmãos a entender que todo aquele sofrimento, todas as provações que eles estavam enfrentando, aquilo também tinha um propósito de Deus. E nesse propósito de Deus, nós temos que adorar a Deus mesmo em meio às provações. E quando Tiago quer mostrar isso para aqueles irmãos, ele tinha dois objetivos em mente: consolar os irmãos e confortá-los. Ou seja, trazer paz para aqueles irmãos que estavam enfrentando tanto sofrimento, enfrentando tanto momento difícil. E estes sofrimentos daqueles irmãos, essas provações que aqueles irmãos haviam enfrentado, não foi algo fácil, meu irmão. Quando nós lemos toda essa carta do apóstolo Tiago, nós vemos que ela nos revela vários sofrimentos que aqueles irmãos enfrentaram. Eu quero destacar para vocês apenas 6. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 9,
mostra que esses irmãos enfrentaram dificuldade financeira. Eles não tinham dinheiro para comprar alimentação. No capítulo 2, versículo 1, mostra que eles enfrentaram menosprezo e favoritismo. Eles foram desprezados. No capítulo 2, versículo 15, que eles enfrentaram necessidades de roupas e alimentos. Lhes faltavam até o que vestir e o que comer. No capítulo 5, versículo 4, mostra que eles enfrentaram salários atrasados. E outros trabalhadores, eles desenvolviam o seu trabalho e mesmo assim não recebiam dinheiro. Algo como hoje está acontecendo. Pessoas que talvez estão trabalhando, mas não têm visto o seu salário. O capítulo 5, versículo 6, diz que eles enfrentaram exploração de trabalho até a morte. Ou seja, eles se tornaram escravos até a morte. No capítulo 5, versículos 13 e 14, mostra que eles enfrentaram uma grande enfermidade. Parece que esses 6 pontos do sofrimento daqueles irmãos tem muito a ver com o que nós estamos passando, não é verdade? Nós também enfrentamos momentos que nos faltam alimentos, alguns que não temos muitas roupas, mas nós também estamos enfrentando um momento que eles enfrentaram de extrema enfermidades. Nós estamos passando por uma pandemia. E essa pandemia que nós estamos enfrentando é algo doído, triste e angustiante. E aqueles irmãos que o apóstolo Paulo escreveu, os seus primeiros leitores, também enfrentaram, no capítulo 5, versículos 13 e 14, grandes enfermidades. Então, diante de todo esse sofrimento e provações que aqueles irmãos enfrentaram, talvez a gente gostaria que o apóstolo Paulo falasse, não, olha, fique tranquilo, fique em paz, e pronto, e acabou. Agora não é isso que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo fez um pedido, apenas um pedido para aqueles irmãos. E esse pedido está relatado no versículo 2 que lemos, quando o texto diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora pense comigo. Se alguém chegasse para você no meio dessa pandemia e dissesse assim, fulano de tal, citasse o seu nome e dissesse, olha, João, Maria, Jeane, Jânio, Joilson, Luciana, Jaqueline, Suzy, outros, e dissesse o seguinte, olha, você tem que ficar feliz, porque você está por ter passado por grandes provações, por estar enfrentando grandes provações. O que eu diria para essa pessoa? O que você diria para essa pessoa? Certamente, a grande maioria de nós, talvez chamaríamos o apóstolo Tiago de louco, de insensível, de alguém que não olha para as nossas necessidades, que está querendo que nós ficamos felizes por passar momentos difíceis. Mas, meus irmãos, o apóstolo Tiago, ele escreve essa carta não de acordo com os seus próprios pensamentos, entenda isso. O apóstolo Tiago escreveu essa carta de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Então aqui é o próprio Deus que está nos fazendo um pedido. E esse pedido é, tede por motivo de toda alegria o passardes por provações. E esse é o pedido que foi feito àqueles irmãos, os seus primeiros leitores, mas também a cada um de nós. E ao fazer esse pedido extremamente difícil para que nós pudéssemos aceitar, o apóstolo Paulo, ele vai usar uma palavra, provação.
ele vai usar a palavra aprovação. E essa palavra, no contexto original, ela aponta para um pedido de teste, ou um processo de teste. Ou seja, alguém que será testado para chegar a algo. Mesma coisa quando você faz uma prova no colégio, na faculdade, que você passa pelo teste, o professor aplica para você para que você possa ver se você foi bem naquela matéria e se você está apto em passar para uma próxima matéria. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está colocando a aprovação como teste para a minha vida, para a sua vida e para aqueles irmãos do primeiro século. E ele usa isso para mostrar para aqueles irmãos que quando nós enfrentamos várias provações, nós não devemos desanimar, mas nós precisamos entender que as várias provações foram importantes para o processo de amadurecimento. E aqui eu gosto de pensar em um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele precisa passar pelos testes, pelas peneiras, para ele chegar ao tal ponto de achar, não, agora eu estou apto para ser de fato um jogador de futebol, para ser alguém profissional. Agora olha que interessante. Essa pessoa ela vai ter que sofrer algumas dificuldades. Ela vai ter que passar por momentos difíceis. Ela vai ter que passar por um processo para que esse processo possa levar ela a alcançar o objetivo de ser um campeão. Então, meus irmãos, por isso nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo: levar os irmãos do primeiro século e me levar, e levar você também, a compreender a necessidade de continuarmos alegres, mesmo em meio às provações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Motivos de nos alegrarmos nas provações. Motivos de nos alegrarmos nas provações. E o apóstolo Paulo aponta para nós três motivos. Três motivos nesse texto que lemos, que temos para nos alegrarmos na provação. O primeiro motivo que o apóstolo Tiago aponta para nós: as provações testam a maturidade da nossa fé. As provações testam a maturidade da nossa fé. Olha o que ele diz no versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui Tiago nos ensina que a aprovação da nossa fé precisa ser confirmada, precisa ser testada. Ou seja, essa provação, ela vai mostrar se nós temos ou não uma fé madura, uma fé que nos fará sermos campeões. É isso que o apóstolo Tiago quer mostrar para mim e para você, com a necessidade de termos uma fé testada, uma fé que possa suportar toda e qualquer dificuldade. Sabe por quê? Porque quando a nossa fé é testada, quando nós passamos pelos momentos difíceis, é nesses momentos que verá se a nossa fé vai enfraquecer, se a nossa confiança em Deus vai ser deixada de lado, ou se a nossa confiança em Deus vai continuar sendo plena. Por isso que as provações testam a maturidade da nossa fé. E por isso que nós temos motivo de nos alegrar pelas provações que estamos passando. Meus queridos e amados irmãos, através de todas as provações, a nossa fé é confirmada como uma fé madura. Olha que coisa interessante! A palavra de Deus está ensinando para mim e para você que só temos condições de sabermos que temos uma fé madura se passarmos por provações. Meu irmão,
Se você não passar por provação, você não terá como saber que você tem uma fé madura. Conversava com uma pessoa que está enfrentando um momento difícil, com parentes no hospital, com parentes na UTI. E essa pessoa me disse: pastor, esse tempo tem sido tão bom, pastor, que eu tenho buscado mais o Senhor. Esse tempo tem sido tão bom, pastor, que eu tenho me aproximado mais de Deus. Pastor, isso tem sido difícil, mas por outro lado, positivo. E assim, meus irmãos, essa provação que nós estamos passando dessa pandemia, ela está testando a nossa fé, como as provações do tempo dos cristãos, do tempo de Tiago, também testaram a fé deles, para que essa fé pudesse ser confirmada, para que esses irmãos pudessem ter uma fé madura. Uma fé que mesmo diante das provações, continua firmada em Deus. E essa maturidade da fé era algo que aqueles irmãos que se encontravam na dispensação precisavam muito. Pois ao lermos esta carta, vemos que todos eles estavam ali longe da sua casa, estavam longe dos seus familiares, estavam longe dos seus líderes espirituais. E muitos daqueles irmãos já estavam com a fé deficiente. Parece que nós estamos lendo uma carta que é para mim, diretamente para nós, que não foi nem primeiramente para aqueles irmãos daqueles dias. Quantos cristãos, porque não têm estado na igreja, a igreja física, o templo, a igreja somos nós, estão com a sua fé deficiente? Quantos cristãos estão vivendo esse momento? Um momento de uma fé deficiente, um momento de uma fé inconstante, uma fé que não possui firmeza, que a qualquer momento pode se desmoronar. E Tiago fala sobre essa fé inconstante nos versículos 5 e 6 deste capítulo que lemos. Ele diz o seguinte: se vocês necessitam da sabedoria para enfrentarem as várias provações, peça a Deus, que a todos dá livremente. Porém, peçam com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, meus irmãos, se nós queremos sabedoria, nós precisamos pedir a Deus, mas não podemos jamais duvidarmos de Deus, porque senão nós seremos semelhante à onda do mar, levada de um lado e para o outro, agitada pelo vento. Com esse versículo, o apóstolo Tiago, ele aponta para uma fé inconstante, uma fé que é assim: hoje a pessoa crê em Deus, amanhã não. Hoje a pessoa confia em Deus. Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é tudo para mim. Amanhã, não. Uma fé inconstante. Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos e amigos, que essa fé é uma fé péssima, uma fé inconstante. Por isso, Tiago está apontando para aqueles irmãos e para nós que as provações testam a maturidade da nossa fé. Ou seja, as provações revelam se temos ou não uma fé madura ou uma fé inconstante. É isso que eu e você precisamos entender, meus irmãos. Esse momento que você está enfrentando, as suas provações, como elas têm chegado para você? Ela tem sido um meio de você crescer, de você se desenvolver, de você adorar a Deus, ou de você reclamar? Se você está reclamando, se você está murmurando, eu quero dizer para você que você precisa melhorar a sua questão da sua fé. Você tem uma fé inconstante.
você não tem uma fé madura. Mas se você é alguém que olha para a situação, para o momento que você está vivendo e adore a Deus, a sua fé é uma fé madura. E é isso que o apóstolo Tiago quer que aqueles irmãos tenham. Ele quer que aqueles irmãos tenham uma fé madura. Eles não querem que aqueles irmãos tenham uma fé imatura, uma fé que é como o vento, que pega o mar e joga de um lado para o outro. Não, é uma fé firme, é uma fé que foi sustentada, está sustentada pelo próprio Deus e pelas promessas de Deus. Por isso, todos temos motivos de alegrarmos quando passamos por várias provações. Sabe por quê? Porque as provações testam e produzem em nós uma fé madura, constante, verdadeira e operosa. Essa é a fé que eu e você precisamos ter. Então esse é o primeiro motivo. A minha fé e a sua fé, ela se torna madura. Então nós podemos agradecer a Deus. O segundo motivo que Tiago nos apresenta para nos alegrarmos nas provações. As provações produzem perseverança. Tiago diz no versículo 3, na parte B, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ainda no capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Tiago, ele exorta aqueles irmãos, e que são os seus primeiros leitores, a se tornarem ou continuarem sendo praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes. E ele vai ilustrar essa ideia fazendo uma comparação. Ele vai mostrar o seguinte, que aqueles que ouvem a palavra de Deus e não pratica, é semelhante a alguém que contempla o seu rosto no espelho, mas logo se esquece de como é essa imagem. Você já fez o teste? Olhe como o seu rosto está no espelho. Aí depois você passa 1 hora sem olhar para o espelho. Talvez você não vai ter a sua imagem plena na sua mente, que você viu refletido no espelho. Se você for uma pessoa extremamente detalhista, preocupou com os detalhes, talvez você tenha. Mas a grande maioria das pessoas nem lembra como era a figura que viram no espelho há 1 hora atrás. E é exatamente isso que Tiago está falando. Que nós não podemos sermos pessoas que olhamos para a palavra de Deus sem se preocupar, sem olhar os detalhes, sem analisar de fato e muito mais, sem colocarmos em prática. Porque quando nós não colocamos em prática a palavra de Deus, meus irmãos, nós somos pessoas que esquecemos de fato o que nela tem. E é isso que eu e você precisamos entender com essa comparação que o apóstolo Tiago está fazendo. Ou seja, ele está dizendo que uma pessoa que olha para a palavra de Deus, que gosta de ouvir alguém pregando, que gosta de ouvir alguém ensinando, que acha interessante, mas não pratica essa palavra. É como uma pessoa que olha no espelho e que logo esquece a imagem, a sua própria imagem que refletiu no espelho. Meus irmãos, uma pessoa perseverante é aquela pessoa que pratica o que a palavra de Deus diz. E Tiago mostra para nós que se nós queremos ter uma fé que passa pelas provações, pelas dificuldades e se torna perseverante, nós precisamos de uma fé que esteja firmada na palavra de Deus. E é por isso que ele afirma no versículo 25, aquele que considera atentamente a palavra de Deus e nela persevera, não sendo apenas ouvinte, mas praticante.
este será bem-aventurado em tudo que realizar. Eu gosto muito dessa expressão, em tudo que realizar. No original aponta isso de forma plena. Não existe nada que a pessoa vai realizar que ela não será bem-sucedida, que ela não será bem-aventurada. Aquela pessoa que coloca a palavra de Deus em prática. Ela terá uma família feliz, ela terá filhos felizes, ela terá um emprego feliz, ela será bem realizada em todas as áreas da sua vida. Mas ela precisa colocar a palavra de Deus em prática, ela precisa perseverar, ela precisa ter uma fé perseverante, não uma fé que acha a palavra de Deus bonita e daqui a pouco esquece, meus irmãos. É isso que Tiago está ensinando para aqueles irmãos e para mim e para você. Tiago está mostrando que através das provações temos a nossa fé provada. E se continuarmos firmes na palavra de Deus, não somente ouvintes desta palavra, mas praticantes, seremos bem-aventurados em tudo que formos realizar. Olha que bênção, olha que alegria, seremos bem-aventurados. Diante disso, vemos que Tiago está apontando para aqueles irmãos e para mim, para você, pessoas que têm enfrentado provações, que essas provações devem fazer com que eu e você continuamos praticando a palavra de Deus. Pois só assim seremos bem-sucedidos em tudo que venhamos realizar. Portanto, vemos que todos temos motivo de nos alegrarmos ao passarmos por várias provações, pois as provações produzem perseverança e através delas somos conduzidos a praticarmos a palavra de Deus. E assim seremos todos bem-sucedidos em tudo que formos realizar. Esse é o segundo motivo, é o motivo de alegria, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria passar por provações. Terceiro motivo que Tiago nos apresenta, para nos alegrarmos nas provações. As provações nos aperfeiçoam. Versículo 4, Tiago diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra grega, teleios, que foi traduzida para a língua portuguesa como perfeito, ela faz uma ligação entre duas partes deste versículo. Ela aponta para o cristão que tem atitudes perfeitamente íntegras. E o cristão que em sua fé não se encontra nenhuma deficiência. Um cristão que é íntegro em tudo. Um cristão que tem uma atitude diante da sociedade. Que a sociedade olhe para ele e diz: esse aí de fato é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é uma criança de Deus. Essa pessoa não se corrompe diante da sociedade. Essa pessoa é uma pessoa íntegra. As suas atitudes são corretas no trabalho, na igreja, em casa, em qualquer lugar. Ela é uma pessoa perfeitamente íntegra. Ela não é uma pessoa que tem duas caras, que tem duas personalidades. Uma pessoa que na igreja ela é uma bênção. Na igreja é um pastor abençoado, prega, faz isso, ora, faz tudo. Mas quando chega em casa, a esposa sabe. Muitas vezes a esposa está pedindo: oh meu Deus, eu vou morar na igreja, porque na igreja meu pastor é uma bênção, meu marido é uma bênção, porque na igreja irmão tal é uma bênção. E aí o marido também diz, né? Eu vou morar na igreja, porque na igreja minha mulher não tem problema. Minha mulher é uma bênção.
Talvez o patrão também diz, eu vou para a igreja desse meu funcionário, porque na igreja talvez ele seja bênção, porque aqui ele é triste. Não é esse tipo de pessoa. O texto está falando que nós precisamos ficarmos alegres por passarmos por provações, porque as provações nos aperfeiçoam. Ou seja, as provações nos fazem pessoas íntegras perante a sociedade. Mas, meus irmãos, as provações nos fazem pessoas íntegras, não só diante da sociedade, mas o texto faz essa ligação, mostrando que as nossas provações, elas fazem com que nossa fé seja achada diante de Deus, sem nenhuma deficiência. Deus olha para mim, Deus olha para você e diz, olha, aquele meu servo, aquela minha serva, tem uma fé sem deficiência. É isso que Tiago quer que aqueles irmãos compreendam. Tiago quer mostrar que o cristão perfeito é aquele que confia no Senhor, que depende do Senhor e que espera somente no Senhor. Que vive a sua vida, seja em momento tranquilo ou em momento difícil, confiando somente no Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, assim como o ouro tem que passar pelo fogo para que assim ele possa se tornar perfeito, porque o ouro, ele chega em pedra bruta, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser trabalhado, ele tem que tirar as suas imperfeições para se tornar uma aliança perfeita, para se tornar um anel perfeito, para se tornar uma corrente, algo valioso e belo e que tenha valor. Então, para que você possa ter valor diante de Deus, diante da sociedade, você precisa passar pelas provações e por isso você precisa agradecer a Deus por elas, louvar a Deus, ser feliz, ter motivos de grande alegria ao passar pelas provações, porque as provações estão te aperfeiçoando. Se você não passasse por provações, meu irmão, quem você seria? Você seria um crente acomodado, um crente que cruzaria os braços e ficaria tranquilo. Mas quanto mais provações que vêm até nós vamos para o joelho, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e nós nos tornamos pessoas melhores. Nós somos pessoas aperfeiçoadas por Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, as provações são necessárias para nos aperfeiçoar. Diante disso, vemos que todos temos motivos de alegrarmos ao passarmos por várias provações, pois as provações nos aperfeiçoam diante dos homens e principalmente diante de Deus. Para concluir, eu quero voltar à pergunta inicial. Como você está olhando para as provações que você está enfrentando? As provações que temos enfrentado nesses últimos dias. Quero que você faça uma autoavaliação em sua vida. Você tem reclamado? Você tem criticado? O que você tem feito? Ou você tem agradecido a Deus? Se você está reclamando, se você está criticando, se você está murmurando, você está fazendo algo totalmente contra a vontade de Deus. E você está pecando contra Deus. Você precisa tomar uma atitude, clamar a Deus, pedir perdão, se achegar a Ele. Mas se nesse momento você está adorando a Deus, sabendo das dificuldades, e não são fáceis, mas mesmo assim está falando, Senhor, eu estou em tuas mãos. Certamente eu quero dizer para você que você está tendo a sua fé amadurecida.
você está tendo uma fé perseverante. Você está tendo uma fé aperfeiçoada através das provações. Por isso, eu e você, diante de todo esse momento, nós precisamos compreender que temos motivos de nos alegrarmos nas provações. As provações não podem ser algo que me traz tristeza e pronto. Não. As provações têm que ser motivos de nos levarmos a nos alegrarmos. As provações têm que nos levar a entender que através delas nós somos testados a termos uma fé madura. Nós temos que entender que através de todas as provações eu me torno uma pessoa perseverante na palavra de Deus. E diante de todas as provações eu me torno uma pessoa aperfeiçoada. Eu me torno uma pessoa melhor. Meu irmão, o Deus que estava no controle dos irmãos, primeiros leitores de Tiago, é o mesmo Deus que continua no controle das nossas vidas. É o mesmo Deus que quando nosso amado irmão, na terça-feira, nosso irmão Bonfim, chegou aos céus, é o mesmo Deus que estava de braços abertos a recebê-lo. É o mesmo Deus que está com várias pessoas agora em UTI. É o mesmo Deus que está com várias pessoas que estão em isolamento em suas casas. É o mesmo Deus que está comigo, está com você nesse momento. O mesmo Deus que continua no controle de todas as coisas. E é o mesmo Deus que está permitindo tudo isso acontecer. Sabe por quê? Porque Ele quer algo muito melhor para mim e para você. Ele quer deixar algo para que eu e você possamos compreender. E esse algo que eu e você precisamos compreender é a necessidade de entendermos que todas as provações têm um grande propósito. E o propósito é glorificá-lo. E quando nós glorificamos a Deus, nós vivemos para Ele. E quando nós vivemos para Deus, nada do que está acontecendo nos nossos dias é mais importante do que Deus. Sabe por quê? Porque se a doença chegar, Deus é Deus. Se a doença não chegar, Deus é Deus. Se as portas do emprego abrir, Deus é Deus. Se as portas do emprego fechar, Deus é Deus. Deus é Deus, independente das consequências e das circunstâncias. Deus continua sendo Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. E agora nós vamos adorar esse Deus, dizendo que Ele é Deus sobre nossas vidas, e após estarei orando por vocês. Agora adore ao Senhor, exalte ao Deus Todo-Poderoso nesse momento. O Ministério do Louvor irá nos conduzir em esse cântico. E afirme que Deus é Deus. Deus é Deus na sua vida. Deus é Deus na minha vida. A nossa história, ela está na mão de Deus. Ele continua no controle das nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus é o escritor da nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar esse Deus com essa música. Minha fé está firmada nas coisas que posso ter. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio o seu amor, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser,
continua sendo teu. Minha fé está firmada nas coisas que pode ser. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Declare na sua casa: Deus quiser, Deus, se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Curar eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua sendo Deus. Ele não deixa de ser Deus em meio às provações. Ele não deixou de ser Deus em meio a essa pandemia. Ele continua no trono. Ele continua direcionando todas as coisas. Ele continua no comando de todas as coisas. Ele continua sendo Deus na minha vida, na sua vida. Ele continua sendo Deus em nossas vidas. Se a doença chegar, Ele é Deus. Se a doença não chegar, Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos termos motivos de alegria ao passarmos pelas provações, porque as provações nos levam a ficarmos mais próximos de Deus. As provações nos fazem termos uma fé madura. As provações nos fazemos pessoas perseverantes. As provações nos aperfeiçoam. Por isso nós temos que agradecer a Deus, porque Ele sempre continuará sendo Deus. Eu quero orar pela sua vida, orar por você, meu irmão. Talvez você está enfrentando essas provações, está falando: pastor, está difícil, eu quero desistir. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, não desista, porque o Deus que você serve, Ele continua sendo Deus. Não olhe para trás, olhe para frente, meu irmão. Não importa o problema, não importa as dificuldades, não importa as provações. Deus é Deus.
orar por vocês. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos rogar ao Senhor, meu Pai, que o Senhor, de forma plena, possa continuar abençoando o teu povo, possa continuar derramando a tua graça sobre o teu povo, meu Deus. Ah, Pai, que o teu povo, Deus, possa ser fortalecido no Senhor, que o teu povo possa compreender todos os dias que o Senhor continua sendo Deus na vida deles, e que o povo do Senhor que está acompanhando essa live possa compreender que mesmo em meio às provações que temos passado, nós temos motivos para estarmos alegres. Porque se o mundo não tem a quem recorrer, o mundo não sabe o que fazer nesse momento, as pessoas sem Deus não sabem o que irá acontecer no seu futuro, nós temos uma plena certeza, e a nossa certeza é por causa que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas o mesmo Jesus Cristo ressuscitou, e por causa do seu sangue nós temos a plena certeza que logo, logo estaremos no céu de forma eterna com o nosso Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por falar conosco. Obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, pela tua presença na casa dos teus servos, onde quer que seus servos venham estar. Que o Senhor possa continuar abençoando as famílias. Que o Senhor possa continuar abençoando cada pessoa, enchendo de graça, de proteção, de bênção, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para as provações que você está enfrentando, não com a perspectiva humana, mas olhe para as provações que você está enfrentando com a perspectiva do alto, com a perspectiva de Deus. Em nome de Jesus. Nosso culto está encerrando e eu quero agradecer vocês. Nosso momento de culto aqui, porque o culto ao Senhor ele não encerra, ele é perene, ele é eterno, ele continua 24 horas por dia ao nosso Deus. Agora o nosso momento de culto aqui está encerrando e nós queremos agradecer as pessoas que nos acompanharam, os nossos queridos irmãos da congregação do Molhas Reis, os nossos amados irmãos da sede, quarta igreja. Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e todos os demais irmãos e amigos que têm nos dado a honra de estar conosco nesse momento da live. Que Deus abençoe e guarde vocês. Quero dizer para vocês que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a providência divina. Aqueles que têm acompanhado têm aprendido muito sobre isso. E você irmão e irmã, você precisa compreender sobre a providência divina. Se você compreender a providência divina, certamente o seu coração, em todo e qualquer momento difícil, todos os momentos difíceis, vai estar mais firme e mais tranquilo. Então, no próximo domingo, nós vamos falar sobre como o cristão ele se relaciona com a providência divina. Próximo domingo, 9 horas da manhã, estaremos estudando sobre esse tema. E com 2 condições faremos a nossa escola dominical. Primeiro, se Jesus permitir. E a segunda, se Jesus não voltar. Então aguardo vocês no próximo domingo, às 9 horas, para que nós possamos aprender um pouco mais de Deus. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus cuide de vocês em todo e qualquer momento. Uma boa noite a todos vocês.